No coração do reino de Valdória, erguia-se a Catedral de São Alarico como uma montanha de fé e medo. Suas torres cinzentas rasgavam o céu como dedos acusadores, lembrando a todos que Deus observava, julgava e punia. Ali dentro, entre corredores frios e salmos sussurrados, vivia o cardeal Mateu de Rovênia, um homem conhecido por sua devoção inabalável, sua disciplina férrea e sua completa ausência de compaixão para com os pecadores. Mateu não fora criado para amar. Desde a infância, fora moldado pelo aço da igreja. Órfão ainda menino, fora entregue a um mosteiro, onde aprenderá cedo que sentimentos eram fraquezas e que o corpo era apenas um obstáculo para a salvação da alma. Crescerá entre jejuns, penitências e longas madrugadas de oração, até que sua mente se tornará tão rígida quanto as paredes de pedra que o cercavam. Aos 47 anos, já era uma das figuras mais poderosas do clero. Sua palavra decidia destinos, condenava hereges, absolvia reis. Vestia o vermelho cardinalício não como símbolo de sacrifício, mas como armadura. Para o povo, Mateu era quase uma extensão da vontade divina. Para si mesmo, era apenas um servo que nunca questionara a ordem recebida. Até aquele dia. Era uma manhã de inverno, e a catedral estava cheia. Camponeses, viúvas, soldados feridos e mães desesperadas formavam filas para a confissão. Mateu sentou-se no confessionário como fizera milhares de vezes antes. Não esperava nada além de pecados comuns, roubos por fome, adultérios, blasfêmias ditas em desespero. Então ela entrou. Seu nome era Isabela, embora ele só fosse descobrir isso muito depois. Naquele primeiro instante, ela era apenas uma voz do outro lado da grade de madeira. Uma voz suave, trêmula, mas firme o suficiente para atravessar algo que Mateu jamais imaginara possuir no coração. Padre, começou ela, hesitante. Aquela única palavra fez algo estranho acontecer. Mateu sentiu o peito apertar, como se tivesse esquecido de respirar. Irritado consigo mesmo, atribuiu a sensação ao cansaço. Ainda assim, inclinou-se levemente para a frente, como se quisesse ouvir melhor. Isabela confessou pecados simples e dúvidas, medo, raiva de Deus por ter levado seu pai e seu marido em guerras diferentes. Falava da solidão, da fome, do frio que entrava pela casa à noite. Não havia luxúria em suas palavras, nem heresia, apenas dor crua, humana. Quando ela chorou, Mateu fechou os olhos por um instante. Algo dentro dele rachou. Ele deveria ter respondido com penitência e versículos. Em vez disso, falou com voz baixa, quase gentil. Deus não se afasta dos que sofrem, mesmo quando parece silencioso. Isabela calou-se. Depois sussurrou. O senhor acredita mesmo nisso? A pergunta ecoou como um trovão. Pela primeira vez em décadas, Mateu hesitou. Ele acreditava? Ou apenas obedecia? Quando a confissão terminou e ela se levantou para ir embora, Mateu sentiu um impulso absurdo, o desejo de vê-la. Apenas isso. Ver o rosto da mulher cuja dor o tocará mais do que qualquer súplica anterior. Mas ele permaneceu imóvel. Cardeais não seguem impulsos. Cardeais enterram-nos. Ou assim ele pensava. Curtiu. Então se inscreve aí e vem com a gente. Antes de ser cardeal, antes de ser padre, antes mesmo de ser chamado de servo de Deus, Mateu fora apenas um menino assustado. Ele se lembrava pouco do rosto da mãe. A memória mais viva era o frio da manhã em que foi deixado nos portões do mosteiro, envolto em um manto grande demais para seu corpo magro. O abade não perguntara seu nome, não perguntara sua história. Apenas o levará para dentro, como quem recolhe um objeto esquecido. Naquele lugar, Mateu aprenderá cedo que sentimentos eram perigosos. Chorar rendia punição. Rir era visto como distração do espírito. Perguntas demais levavam ao jejum forçado, às horas intermináveis ajoelhado sobre pedras ásperas, à repetição mecânica de salmos até que as palavras perdessem qualquer significado humano. Deus fala no silêncio, diziam-lhe. Mas o silêncio nunca falava. Apenas observava. Na adolescência, Mateu percebeu o corpo mudar, despertar. Sentiu desejos que não compreendia e passou a odiar a própria carne.
Aprendeu a se castigar em segredo, a jejuar além do exigido, a dormir no chão frio mesmo quando havia cama. Quanto mais negava o corpo, mais a igreja o elogiava. Elogio virou substituto de afeto. Com o tempo, Mateu tornou-se exemplo. Um jovem disciplinado, inteligente, incapaz de desobedecer. Quando fez seus votos de castidade, não sentiu orgulho, sentiu alívio. A ideia de nunca amar parecia simples demais. Amar exigia escolha. Obedecer, não. A igreja percebeu isso rapidamente. Foi enviado a cidades conflituosas, julgou homens acusados de heresia, assinou sentenças de morte com mãos firmes. Cada execução era justificada como vontade divina. Cada dúvida era enterrada sob versículos bem escolhidos. E assim Mateus subiu. Quando recebeu o título de cardeal, ajoelhou-se como esperado. Beijou o anel, vestiu o vermelho. O tecido pesado sobre os ombros era apresentado como símbolo de sacrifício, mas para ele parecia apenas mais uma camada entre seu coração e o mundo. Durante anos, viveu sem notar a ausência de algo. Não sentia falta de amor porque nunca o tivera. Não sentia solidão porque sempre estivera cercado de paredes, regras e obrigações. Até ouvir aquela voz. Após a confissão de Isabela, Mateu passou noites em claro. Não por desejo, mas por perturbação. Algo naquela mulher despertara memórias que ele acreditava inexistentes e a fome, o medo, a perda, as coisas que a fé nunca apagara, apenas silenciara. Ele começou a observá-la à distância. Via-a acender velas, ajudar idosos, dividir pão com crianças. Não havia santidade oficial em seus gestos. Apenas humanidade. E isso confundia mais do que qualquer heresia. Em uma de suas orações noturnas, Mateu tentou pedir a Deus que afastasse aquela inquietação. As palavras saíram automáticas, vazias. Pela primeira vez, ele percebeu, rezava havia décadas, mas raramente falará com Deus. Apenas repetira fórmulas. Se isso é tentação, murmurou sozinho, por que não se parece com pecado? Nenhuma resposta veio. No dia seguinte, Mateu foi mais brando em um julgamento. No outro, concedeu esmolas sem exigir penitência. Pequenas mudanças, quase imperceptíveis, mas irreversíveis. Sem perceber, ele começava a atravessar a fronteira mais perigosa de todas. A que separa a fé imposta da fé escolhida. E Isabela, sem saber, tornará-se o primeiro passo dessa travessia. Nos dias que se seguiram, Mateu tentou esquecer aquela voz. Mergulhou em reuniões, julgamentos e longas leituras das Escrituras. No entanto, quanto mais tentava expulsar a lembrança, mais ela retornava, não como tentação carnal, mas como inquietação espiritual. Algo em Isabela despertara uma pergunta que ele nunca se permitirá fazer, e se o amor também fosse sagrado. Ele se odiava por pensar nisso. Uma semana depois, durante a distribuição de alimentos aos pobres organizada pela igreja, Mateu decidiu supervisionar pessoalmente o trabalho, algo incomum para alguém de sua posição. Justificou a decisão como dever pastoral, mas no fundo sabia que buscava algo ou alguém. E então a viu. Isabela estava entre as mulheres que ajudavam a servir sopa. Usava um vestido simples, gasto, os cabelos presos de maneira desleixada. O rosto era pálido pelo frio, mas os olhos tinham uma luz que Mateu jamais vira em nenhuma das damas nobres que frequentavam a catedral. Quando os olhares se cruzaram, o mundo pareceu diminuir. Ela reconheceu-o imediatamente e baixou a cabeça em sinal de respeito. Mateu sentiu o peso daquele gesto como uma lâmina. Ele era autoridade, poder, lei divina. Ela, apenas uma fiel. A distância entre ambos não era apenas moral, era um abismo construído pela própria igreja. Ainda assim, ele se aproximou. Filha, disse, mantendo a voz controlada, agradeço por seu serviço. Isabela levantou os olhos, surpresa. Suas mãos tremiam levemente. É uma honra servir a Deus e à igreja, respondeu. Aquela resposta deveria confortá-lo. Em vez disso, trouxe culpa. Nos dias seguintes, encontros ocasuais tornaram-se frequentes. Sempre em locais públicos, sempre breves.
Conversavam sobre a vida simples dela, sobre as dificuldades do povo, sobre fé e esperança. Nunca sobre desejo. Nunca sobre o que crescia silenciosamente entre eles. Mas o silêncio também pode ser pecado. Mateu começou a mudar. Suas homilias tornaram-se menos severas, mais humanas. Falava de misericórdia, de compreensão, de um Deus que não exigia apenas obediência, mas também compaixão. Alguns membros do clero começaram a murmurar. Outros observavam em silêncio. Isabela, por sua vez, lutava contra sentimentos que jamais ousara nomear. Amar um homem já seria perigoso. Amar um cardeal era impossível. Amar alguém que representava a própria instituição que a oprimira tantas vezes era loucura. Certa noite, após uma oração tardia, Mateu encontrou Isabela ajoelhada na catedral vazia. As velas lançavam sombras longas, e o ar cheirava a incenso antigo. Não deveria estar aqui a essa hora, disse ele. Eu sei, respondeu ela, mas é o único lugar onde consigo respirar. O silêncio entre eles tornou-se pesado. Mateu sentiu o coração bater como nunca antes. Pela primeira vez, compreendeu o significado real da tentação, não como desejo carnal, mas como escolha. Ele estendeu a mão e parou a poucos centímetros dela. Se tocasse, tudo mudaria. Se recuasse, viveria para sempre com o que poderia ter sido. E naquela fração de segundo, o cardeal fiel começou a desaparecer, dando lugar a um homem disposto a desafiar Deus, a Igreja e o mundo inteiro. O toque finalmente aconteceu numa madrugada silenciosa, quando a catedral dormia sob o peso de séculos de orações não respondidas. Mateu e Isabela estavam lado a lado diante do altar menor, aquele que quase ninguém usava mais. A luz das velas tremulava, projetando sombras instáveis nas paredes de pedra, como se os próprios santos observassem, indecisos entre condenar ou compreender. Vá embora, disse Mateu, com a voz falhando. Antes que seja tarde demais. Isabela não se moveu. Se eu for agora, nunca mais voltarei, respondeu. E passarei o resto da vida perguntando se Deus realmente me proibiu de amar ou se foram os homens que falaram em nome dele. Aquelas palavras atravessaram Mateu como uma lança. Durante décadas, ele defenderá a ideia de que a Igreja era a boca de Deus na terra. Mas, diante daquela mulher simples, ferida pela vida e ainda assim cheia de fé, essa certeza desmoronava. Eu fiz votos, murmurou ele. Votos eternos. E eu enterrei 2 homens por guerras que a Igreja abençoou, rebateu Isabela, com lágrimas nos olhos. Quem responde por esses votos quebrados? O silêncio seguinte foi absoluto. Mateu percebeu, então, que não era apenas o amor que o empurrava para o abismo, mas a verdade que ele sempre evitara, e a Igreja ensinar obediência, não justiça. Fé, não humanidade. Quando ele tocou a mão de Isabela, o mundo não acabou. Nenhum trovão caiu do céu. Nenhuma voz divina ecoou. Havia apenas o calor de 2 seres humanos se reconhecendo. O beijo veio com culpa, medo e lágrimas. Não foi arrebatador, foi necessário. Naquela noite, Mateu não dormiu. Passou horas ajoelhado, esperando que Deus o punisse. Mas tudo o que sentiu foi silêncio. Um silêncio diferente. Não acusador. Observador. A partir desse dia, o amor deixou de ser apenas um sentimento secreto. Tornou-se escolha. Eles passaram a se encontrar em uma casa abandonada fora das muralhas da cidade. Cada encontro era marcado por despedidas longas, como se fosse sempre o último. Mateu continuava a usar suas vestes vermelhas durante o dia, julgando homens por pecados menores do que o que ele próprio carregava. Mas algo mudará irreversivelmente. Ele começou a proteger viúvas, a perdoar devedores, a interceder contra execuções por heresia. Seus discursos passaram a incomodar. Outros cardeais o acusavam de fraqueza. Alguns diziam, em segredo, que ele estava contaminado pela carne. E não estavam errados. Isabela vivia dividida entre o amor e o medo. Sabia que, se descoberta, seria acusada de sedução demoníaca, talvez até queimada. Mesmo assim, não recuava.
Para ela, amar Mateu era a primeira decisão verdadeiramente livre de sua vida. Até que os olhares começaram a seguir. Até que as perguntas surgiram. Até que o silêncio deixou de proteger. A denúncia veio como sempre vinha na igreja e em segredo. Um jovem diácono, ambicioso e devoto às regras mais do que às pessoas, relatou comportamentos impróprios do cardeal Mateu ao conselho eclesiástico. Não citou nomes, mas descreveu encontros noturnos, mudanças doutrinárias, misericórdia excessiva, pecados graves para uma instituição que se alimentava do medo. Mateu foi convocado para prestar esclarecimentos. A sala do conselho era fria, circular, feita para intimidar. 7 homens o aguardavam, todos vestidos com o mesmo vermelho que ele usava. Ali não havia irmãos, apenas juízes. Cardeal Mateu de Rovênia, começou o mais velho, rumores graves recaem sobre vossa conduta. Mateu ergueu o olhar, firme. Rumores são a moeda dos fracos, respondeu. Falem claramente. Eles falaram. Acusaram-no de heresia velada, de desafiar dogmas, de se afastar da tradição. Não mencionaram Isabela, mas Mateu sabia, ela já estava na mesa como sacrifício em potencial. Se a igreja não for capaz de ouvir o sofrimento do povo, disse ele, se então não passa de uma coroa vazia. O murmúrio que se seguiu foi de choque. Cuidado, Mateu, advertiu outro cardeal. Muitos já caíram por menos. Ele sorriu com amargura. Muitos caíram por dizer a verdade cedo demais. Naquela mesma noite, soldados da igreja bateram à porta de Isabela. Ela conseguiu fugir por pouco, alertada por um velho mendigo que devia a vida a Mateu. Correu sob a chuva, atravessou campos e bosques, escondendo-se como criminosa, carregando no peito apenas o amor e o medo. Quando Mateu soube, algo se quebrou definitivamente. Ele foi até o altar principal da catedral, durante a missa mais cheia do ano. Subiu os degraus, vestindo suas insígnias, e falou ao povo, não como cardeal, mas como homem. Ensinaram-nos que amar é pecado, declarou. Que sentir é fraqueza. Que obedecer vale mais do que viver. Eu lhes digo agora, e se isso vem de Deus, então Deus é menor do que nos fizeram crer. O caos foi imediato. Gritos, prantos, guardas avançando. Mateu não resistiu. Entregou-se. Na prisão da igreja, aguardando julgamento por heresia, ele não rezou por perdão. Rezou para que Isabela sobrevivesse. E pela primeira vez em sua vida, aceitou que, se o inferno existisse, ele iria de cabeça erguida, porque amou. A prisão eclesiástica não era feita apenas de pedras e grades. Era feita de silêncio. Um silêncio pesado, espesso, que parecia sugar os pensamentos e esmagar a alma. Mateu permaneceu ali por semanas, talvez meses, o tempo perderá significado. O que não se perdeu foi a clareza. Ele não se arrependia. Durante anos, ensinara que a dúvida era a porta do demônio. Agora compreendia que a dúvida era o início da verdade. A fé cega havia feito dele um instrumento. O amor o tornará humano. O julgamento foi marcado para a primavera, quando a cidade estaria cheia. A igreja não punia apenas para corrigir, punia para ensinar pelo medo. Mateu foi levado à grande praça, algemado, mas ereto. O povo se reunia como em dia de festa. Alguns choravam. Outros cuspiam. Muitos apenas observavam, aliviados por não serem eles ali. O alto inquisidor leu as acusações com voz clara. Heresia. Desobediência. Corrupção da fé. Amor carnal acima da lei divina. Ao ouvir a última, Mateu ergueu o rosto. Não, disse. Amor humano junto da lei divina. Vocês é que a separaram. Um murmúrio percorreu a multidão. Chamaram testemunhas. Homens do clero. Diáconos. Um deles afirmou ter visto Mateu sorrir como um homem comum. Outro disse que suas palavras davam esperança demais aos pobres. Como se esperança fosse crime. Por fim, ofereceram-lhe redenção. Renuncie, disse o inquisidor. Declare que foi tentado pelo demônio.
Confesse que a mulher era instrumento do pecado. A igreja o perdoará. Viverá. Talvez até volte a ensinar. Mateu fechou os olhos. E viu Isabela correndo sob a chuva. Viu sua fé simples, seu riso contido, sua coragem silenciosa. Abriu os olhos. Se para viver eu preciso chamá-la de demônio, então prefiro morrer como homem. A sentença foi imediata. Morte na fogueira, ao pôr do sol. Enquanto preparavam a pira, Isabela observava de longe, escondida entre viajantes. Estava fraca, doente, mas viva. Chegará à cidade guiada apenas por rumores. Quando viu Mateu amarrado ao poste, sentiu que o mundo se partia, se ainda assim, ele lhe sorriu. Não um sorriso de despedida. Um sorriso de certeza. As chamas subiram lentamente. O calor era insuportável. A dor veio como um rugido. Mateu gritou, não de arrependimento, mas de humanidade. E no meio do fogo, sua voz ecoou uma última vez. Deus não está aqui. Ele está onde o amor é proibido. O povo nunca esqueceu aquelas palavras. A noite anterior à execução foi a mais longa da vida de Mateu. A cela estava úmida, o chão coberto por palha suja, e o ar carregava o cheiro metálico do medo antigo, o mesmo medo que tantos outros haviam sentido ali antes dele. Pela primeira vez desde que vestira o vermelho cardinalício, Mateu não tinha livros, não tinha velas, não tinha palavras sagradas para se proteger. Tinha apenas pensamentos. Pensou na infância roubada pelo mosteiro. Nos anos em que confundira obediência com virtude. Nos rostos que condenara sem nunca aprender seus nomes. Cada lembrança vinha como uma acusação, não da igreja, mas de si mesmo. E, ainda assim, se perguntava. Se pudesse voltar atrás, escolheria diferente? A resposta veio clara, quase dolorosa, e não. Um guarda aproximou-se das grades perto da meia-noite. Não trazia arrogância no olhar, apenas curiosidade. Dizem que amanhã o senhor será queimado, falou em tom baixo. Valeu a pena? Mateu ergueu o rosto marcado, os olhos cansados, mas lúcidos. A pergunta certa, respondeu, se teria valido a pena viver sem amar. O guarda não respondeu. Apenas se afastou, levando consigo a última conversa humana que Mateu teria com alguém que não desejava sua morte. Naquela mesma noite, do outro lado da cidade, Isabela se escondia em um porão sob uma taverna abandonada. Estava febril, tossia sangue havia dias, mas recusava-se a fugir. Alguns homens simples, artesãos, viúvas, um antigo sacristão, reuniram-se em silêncio. Ainda há tempo, disse um deles. Podemos tentar tirá-lo de lá. O plano era frágil, quase suicida. Subornar um guarda, abrir a cela, fugir pela muralha antiga. Isabela sabia que a chance de sucesso era mínima. Mas o amor não calcula probabilidades. Mesmo que morramos, disse ela, com voz fraca, se ele precisa saber que não esteve sozinho. Antes do amanhecer, tentaram. O suborno funcionou. A chave girou. A porta da cela se abriu. Mateu olhou para Isabela como se estivesse vendo um milagre e uma sentença ao mesmo tempo. Não, disse ele, antes mesmo que ela falasse. Você precisa ir. Não sem você, respondeu, ajoelhando-se, segurando seu rosto. Se eu fugir, a igreja precisará de outro corpo, sussurrou ele. E será o seu. Ela chorou em silêncio, entendendo. O amor, às vezes, não salva. Às vezes, protege. Eles se abraçaram como quem grava a existência do outro na própria carne. Sem promessas. Sem futuro. Apenas verdade. Quando os passos se aproximaram, Isabela foi levada às pressas. Mateu ficou para trás, não como prisioneiro, mas como alguém que escolhera ficar. E naquela noite, se Deus falou, ninguém ouviu. O dia da execução nasceu claro demais. O céu azul parecia zombar da praça lotada. Crianças subiam nos ombros dos pais. Mercadores vendiam pão e vinho. A morte, mais uma vez, era espetáculo.
Mateu foi conduzido à pira com passos firmes. Seus cabelos estavam grisalhos, o rosto emagrecido, mas havia nele uma paz estranha, não santa, mas humana. Enquanto era amarrado, seus olhos procuraram a multidão. Encontraram Isabela. Ela estava coberta por um manto escuro, quase irreconhecível. Quando seus olhares se cruzaram, nenhum dos dois sorriu. Não era hora de conforto. Era hora de reconhecimento. O inquisidor ergueu a mão, pedindo silêncio. Última chance, disse. Retrate-se. Negue. Viva. Mateu respirou fundo. Vivia a vida inteira ajoelhado diante de homens que diziam falar por Deus, declarou. Hoje morro de pé por algo que ele nunca proibiu. O fogo foi aceso. Isabela sentiu o calor antes mesmo das chamas subirem. Cada estalo da madeira parecia rasgar sua própria carne. Quando Mateu gritou, ela levou a mão à boca para não gritar junto. No meio da dor, ele não chamou por Deus. Chamou por ela. E isso foi o que mais enfureceu a igreja. Quando tudo terminou, restaram cinzas, fumaça e um silêncio diferente. Um silêncio pesado demais para ser ignorado. Naquela noite, algo mudou. Não nos altares. Não nos palácios. Mas nos corações de quem viu um homem morrer não por poder, não por riqueza, não por guerras, mas por amor. E esse tipo de morte nunca é em vão. A morte de Mateu não silenciou a cidade. Fez o oposto. Por semanas, ninguém falava de outra coisa. Alguns diziam que ele fora um herege merecedor. Outros cochichavam que talvez, apenas talvez, a igreja tivesse matado um homem justo. Isabela não foi capturada. Desapareceu naquela mesma noite. Para o mundo, virou lenda. Para os pobres, virou esperança. Meses depois, começaram a circular escritos anônimos. Sermões copiados à mão, falas que ninguém lembrava de ter ouvido antes, mas que soavam familiares. Falavam de um Deus que chorava com os homens. De um amor que não precisava de permissão. De uma fé que não exigia sangue. A igreja tentou apagar tudo. Queimou textos. Prendeu leitores. Executou pregadores. Mas ideias não queimam. Anos se passaram. Décadas. O nome de Mateu foi oficialmente condenado, riscado dos registros, declarado exemplo de desvio. Ainda assim, mães contavam sua história aos filhos como advertência, se inspiração. Quanto a Isabela, ninguém soube ao certo seu destino. Alguns juravam tê-la visto em vilas distantes, cuidando de doentes. Outros diziam que fundara um pequeno refúgio para viúvas e órfãos. Houve quem dissesse que ela nunca mais falou o nome de Mateu, mas viveu cada dia como prova de que o amor dele não fora em vão. Certo é que, em seu último inverno, uma mulher foi enterrada em um campo simples, sob uma árvore solitária. Na madeira, alguém gravou apenas 2 palavras. Ele escolheu amar. Séculos depois, quando reformadores começaram a questionar a igreja, o nome de Mateu voltou a aparecer em manuscritos esquecidos. Não como santo. Não como mártir oficial. Mas como algo mais perigoso. Um homem que provou que a fé pode sobreviver à desobediência. Que o amor pode ser mais sagrado do que a lei. E que, às vezes, Deus fala mais alto na voz de quem ousa amar do que nos decretos de quem manda queimar.